Hoje, 14 de dezembro de 2016, nossa palestrante é Patrícia Campos, da Secal, com o tema Sobre o Tempo. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, nessa noite chuvosa, mas que também nos acolhe, Essa casa está sempre de coração aberto, de portas abertas para nos receber. E que Jesus nos abençoe durante esses minutos que a gente aqui se propõe à reflexão, ao estudo dos seus ensinamentos, em que a gente se propõe se aproximar um pouquinho mais dele, para que estejamos no caminho da evolução, do progresso, da melhoria. Nessa noite nós vamos conversar um pouquinho sobre o tempo. O que me moveu, o que me inspirou a querer falar sobre esse tema, o tempo, foi um artigo que eu recebi de uma amiga muito querida. Ela escreve mensalmente para acho que uma revista online, algo assim, em Vitória. E ela escreve muito bem. E ela se baseou na parábola do filho pródigo, que inclusive foi base do nosso último estudo que fizemos aqui em maio, trabalhando a questão de que cada um tem o seu tempo, mas ela com um olhar todo da questão profissional, de como que a gente se coloca, das exigências que a gente de repente não consegue ou não deve fazer profissionalmente de um e outro, porque também os profissionais, que somos nós, cada um tem o seu tempo e a sua forma de desenvolver. E foi um artigo que me despertou essa vontade, porque eu comecei a pensar e a pesquisar e a refletir que até os chamados certo e errado, eles devem ser observados dentro de um tempo. Dentro do tempo da nossa vivência, dentro do tempo da nossa maturidade, dentro do tempo do nosso conhecimento, porque talvez a Patrícia que esteja aqui nesse momento seja muito diferente da Patrícia que chegou aqui há 4 anos atrás, que eu já tenha angariado vivências, maturidades, conhecimentos, trocas, argumentos diferentes que me fazem hoje ter um olhar, uma postura, uma forma de me expressar e de me colocar diferente do que era há algum tempo atrás. Isso acontece com todos nós. Então, até aquilo, as posturas e a forma com que a gente se coloca, o que é certo para a gente, às vezes a gente é assim, tem uma opinião que a gente tem como certa, dotados de razão, de toda a razão, e passado assim pouco tempo, porque agora as coisas estão numa celeridade muito grande, tudo está passando muito rápido, tudo está acontecendo com uma velocidade muito grande, passado pouco tempo, você já se auto-questiona daquele posicionamento anterior que você tinha, que você achava que era aquilo que era certo, aquela que era a postura correta. E você já se questiona. E por que isso acontece? Porque coisas acontecem, circunstâncias mudam, e isso faz com que toda aquela nossa segurança do certo e da razão, que a gente vacile, que a gente de repente considere que aquele posicionamento talvez não seja o mais adequado, não seja o tão certo assim. E mudar de opinião, mudar de sentimento, mudar de atenção, de argumento, de pensamento, isso é saudável, é necessário, desde que essas mudanças venham para melhor, para fazer com que a gente esteja evoluindo, melhorando, vendo as coisas de um outro ângulo, de um outro ponto de vista positivo, elas são positivas sim, elas devem acontecer, que venham essas mudanças. Estamos aqui
também para promover mudanças em nós, também não para isso, para nos renovar. E essas mudanças vão acontecer. E é saudável que a gente não fique lutando por manter um posicionamento só porque a gente disse que aquele era o nosso posicionamento lá atrás. É necessário mudar, é necessário rever as nossas posições. Isso é saudável, é preciso. Melhorar, mudar para melhor é sempre preciso. E embora nós estejamos vivendo assim tempos de muitas tribulações, né? A gente está vivendo tempos assim dessa velocidade grande e de acontecimentos um em cima do outro, que por vezes nos fazem questionar se a gente realmente está melhorando, né? A gente se pergunta, nossa, está acontecendo tanta coisa ruim, a gente recebe tanta notícia difícil, a gente assiste a tanta coisa complicada. Será se realmente estamos nos melhorando? A gente vacila, né? Na nossa fé, na nossa certeza de amparo e na certeza que a gente tem que a gente não regride, que a gente pode até estacionar, mas o nosso destino é a evolução, é o progresso. Então a gente não vai piorar, nem enquanto individualidades e nem enquanto humanidade. A gente pode até estacionar, fazer escolhas complicadas que façam com que a gente não avance por um determinado tempo, mas regredir nós não regredimos. Então, embora a gente esteja vivenciando esses tempos atribulados, né, de uma violência sem limite, uma inversão total de valores morais, que a gente fica, às vezes, estarrecido de situações que a gente assiste, que a gente tem notícia e que, às vezes, acontecem do nosso lado, né? Onde o ter, né, que a questão material está sendo tão mais valorizada do que o ser. Guerras, situações de corrupção desmedida, que é o quadro que nós estamos assistindo atualmente no nosso país, no nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, que verdadeiramente a gente, né, se questiona e vacila na nossa fé e na nossa certeza de que nós estamos a caminho do progresso e da evolução. E para reforçar em nós essa certeza de que verdadeiramente nós caminhamos para frente, nós evoluímos e melhoramos passo a passo, Emmanuel, na sua obra Roteiro, ele traz para a gente alguns relatos que demonstram assim exatamente o quanto nós temos progredido ao longo dos tempos. E ele conta para nós que mais ou menos há 2000 anos atrás, nas cercanias de Roma, mais especificamente na Fenícia, servos escravos eram cegados para que não fugissem. Ele conta para nós que as famílias nobres daquela época, famílias que tinham nível de cultura elevado para a época, famílias sensíveis, famílias que consideraríamos para a época as famílias modelo, a elite da sociedade daquela ocasião, que elas não se sentiam, essas famílias, constrangidas ou em erro em cegar com ferro quente os 2 olhos de uma criança de 5 anos de idade, porque essa criança era um servo e essa era a maneira que aquela família tinha para que aquele servo não fugisse. Quando viesse, né, a crescer e se desenvolver, ele se manteria na família. Não se sentiam, aquelas famílias não achavam que isso era um erro, era um hábito, era comum, todas as famílias faziam e era normal. Nenhuma dama daquela sociedade, Emmanuel continua colocando para a gente nesse livro Roteiro, que nenhuma dama daquela sociedade se sentia constrangida ou em erro de dar à luz a um bebê e logo após tomar esse bebê, matá-lo e jogá-lo no rio Tigre, simplesmente porque essa criança não era fruto de uma gravidez desejada. E era assim, simples. Engravidei,
Não faz parte dos meus planos ter essa criança, ficar com essa criança. Eu tenho essa criança, se eu não, ao longo do tempo da gravidez, eu não der jeito de abortar. E quando ela nascer, eu simplesmente mato e jogo ela no rio. Era normal, naquela época, se fazer isso. E na semana passada, nós fizemos uma audiência para uma comarca, ouvimos uma testemunha que veio falar para a gente de uma criança que foi, por ele, policial militar, localizada 4 horas depois de seu nascimento, em torno de 4 horas depois de seu nascimento, amarrada dentro de uma saquinha do Bahamas, jogada pelo muro, através do muro, num terreno baldio. E foi uma oitiva difícil de ser feita, não só para mim, mas também para o juiz e para o promotor que estavam juntos, porque causava na gente uma angústia terrível, o relato detalhado daquele policial de como ele encontrou aquela criança e por que ele encontrou a criança naquelas condições, porque na verdade a mãe, ao dar à luz, começou uma hemorragia muito grande, não teve jeito, ela teve que parar no hospital. Chegou no hospital, a médica desconfiou, ela disse que na verdade tinha sido um aborto, mas que teria sido um aborto de 3 ou 4 meses só de gravidez. A médica, diante da experiência dela, desconfiou que não era, acionou a polícia militar, deu o endereço dela e a polícia militar chegou no endereço e localizou a criança. Então, quer dizer, se isso hoje para a gente nos causa, perplexidade completa, que ainda se faça esse tipo de coisa, que a pessoa seja tão egoísta ao ponto de não pensar o que será daquela criança, jogada através de um muro. Mas era normal, há 2000 anos atrás, as damas da sociedade em Roma, diante de uma gravidez indesejada, terem esse tipo de atitude. Que quando ocorria um adultério, dizia a lei judaica, ao apedrejamento. Só que a gente não tem registro de nenhum adúltero apedrejado, tá? Só as adúlteras eram apedrejadas. Os homens saíam ilesos da situação. Mas as adúlteras mulheres eram levadas à praça pública e reunia-se em torno desta mulher a sociedade daquele lugar, e ninguém se sentia constrangido nem em erro, pelo contrário, era um cumprimento de um dever da lei judaica tacar pedras naquela mulher até que ela morresse. Normal, assim, como se a gente estivesse passando ali na praça, visse um amontoado de gente, chegasse perto também, alguém dissesse assim, foi pego em adultério, então me dá aqui uma pedra e vamos lá, que isso está certo. Era normal. Ninguém se sentia constrangido também em convidar amigos para a sua casa, para um jantar em sua casa, e para esse jantar contratar 2 gladiadores que iriam durante o jantar, ali próximo da mesa onde todos comiam, entrar em luta corporal, sabendo-se que a luta de gladiadores termina quando um deles morre. Isso ia acontecer ali, do lado. Estavam todos jantando, se confraternizando, e isso era, naquela época, considerado deleite para os convidados. Era como se você oferecesse quase que um presente para os convidados na sua casa. Esse relato especificamente, nós encontramos no livro Há 2000 anos, no jantar que Pilatos oferece ao casal Públio Lentulus e Lívia. Públio Lentulus, para quem, certamente nós já sabemos, foi, uma das encarnações de Emmanuel. E Lívia, já um espírito mais evoluído, sensível, ela pede para que ela não
participe, não esteja presente naquele momento. Porque como não era na casa dela, né? Era na casa de Pilatos, ela era convidada, chegava a ser assim até uma desfeita dela não querer participar e não querer assistir à luta dos gladiadores. E no final um dos dois ia acabar morto. Então, todos esses exemplos, eles denotam para nós que verdadeiramente nós já conquistamos alguma melhoria, algum passo além. Porque todos esses relatos para nós soam como meio bárbaros, né? Uma coisa assim, isso não é normal. A gente pode até ter notícias hoje de situações, por exemplo, em algumas comunidades, favelas do Rio de Janeiro, em que as pessoas são, né, alguns supostos traidores são colocados dentro de tambores e queimados vivos. Isso ainda acontece, né? Mas isso não é a generalidade da nossa humanidade. E isso era a generalidade há anos atrás, há tempos atrás, era normal. Hoje a gente não acha mais esses relatos normais. Isso demonstra para nós que estamos a caminho, que nós estamos caminhando e melhorando enquanto humanidade. E se nós estamos melhorando enquanto humanidade, de certo, enquanto individualidades, pessoas que formamos esse todo, nós também estamos caminhando e melhorando, passo a passo, com dificuldades ainda. Mas certamente, se nós olharmos para a Lohance de 15 anos atrás, ela mesmo, não somos nós que temos que olhar para ela, mas ela mesma na trajetória dela, ela vai verificar coisas que de repente, situações em que ela lá atrás considerava de uma forma que hoje ela tem uma outra visão. Todos nós, se fizermos essa rememoração, a gente vai verificar que talvez lá atrás a gente fizesse e optasse por algumas escolhas que hoje a gente de repente não faz mais, porque a gente tem outros conceitos, porque a gente foi vivenciando, porque a gente foi amadurecendo. Isso vai acontecendo à medida que a gente vai caminhando. Então a proposta da noite de hoje é que nós façamos uma análise interna, íntima, individual, do quanto que nós já angariamos em valores morais. Que nós valorizemos aquilo que a gente já conquistou de bom, aquilo que a gente já tem de melhor dentro de nós. É lógico que não abandonando a certeza de que muito temos a caminhar ainda, que muito temos a melhorar, que muito temos a conquistar, mas não dispensando aquilo que já conquistamos. Aqueles que já somos hoje diferentes, melhores. E que com tudo isso que a gente já conquistou, permite que a gente possa fazer escolhas diferenciadas daí para frente, escolhas melhores. Que a gente consiga abandonar as nossas antigas tendências e tenhamos condição de trilhar um caminho muito mais seguro, mais plano, mais feliz, que nos aproxima mais do Cristo, que traz para a gente mais luz, que seja um caminho mais iluminado. E quando nós já nos reconhecemos nessa situação de melhoria, de a caminho, de passo a passo estarmos evoluindo e progredindo, ainda que com as nossas mazelas e as nossas dificuldades, dos primeiros ímpetos que nós temos é de reconhecer e agradecer por tudo aquilo que a gente já conquista, por tudo aquilo que a gente já faz diferente, por tudo aquilo que a gente já abandonou lá atrás. E a gente tem condição de agradecer pelas nossas mãos, que hoje já são capazes de auxiliar, e não mais de praticar o mal, e não mais de ferir. A gente pode, e às vezes, por vezes acontece, que a gente fira o outro até involuntariamente, até muito mais porque temos dificuldades ainda internas e não porque desejamos o mal do outro.
Mas lá atrás, nós já fizemos, já ferimos e já provocamos o mal do outro porque queríamos. E hoje a gente não faz mais isso. Que nós tenhamos condição já de agradecer pela nossa inteligência, que hoje é capaz de nos fazer compreender, que nos faz caminhar, entender as nossas posições, os nossos erros, e não mais de ficar confabulando e planejando o mal, porque também já fizemos isso. Também já planejamos o mal lá atrás. Hoje não planejamos mais, usamos a nossa inteligência para coisas melhores, para atitudes melhores. Agradecemos por todos aqueles companheiros de jornada que fazem parte ou não do nosso ambiente mais íntimo, né? Que fazem parte da nossa família ou fazem parte do nosso ambiente de trabalho e que toleram, né, os nossos erros, as nossas dificuldades, os nossos equívocos, as nossas ignorâncias. A gente já tem condição de agradecer e entender que essas pessoas que estão ao nosso redor, verdadeiramente, em muitos momentos, são caridosos conosco, porque às vezes nem a gente está se tolerando. Agradecer principalmente pela família onde estamos inseridos, porque ainda que acreditemos que aquela família não é a ideal, nós já sabemos e temos certeza que é a família que a gente precisa, que a gente necessita, que nós estamos inseridos ali porque precisamos evoluir e caminhar com aquelas pessoas. E como diria uma amiga, a dona Norma, ela é muito otimista e é muito legal conversar com ela já é uma senhora, que nós devemos florescer onde Deus nos plantou. E é esse que tem que ser o nosso esforço, nossa busca. Porque embora a gente esteja de repente ali se sentindo um estranho no ninho, mas aquele ninho nos pertence. Então vamos fazer daquele ninho o melhor possível. A gente já tem condição de ter essas noções. E por isso denota que a gente está caminhando e está melhorando. Então, a palavra de ordem hoje é progredir, que dentro do dicionário significa caminhar para frente, avançar, melhorar, aperfeiçoar-se, desenvolver-se, seguir. Então, que nós tenhamos vontade e certeza desse progresso e que a gente coloque toda a nossa dedicação e o nosso esforço nesse progresso. E o que é mais importante, sem perda de tempo. Porque já perdemos muito tempo, já desperdiçamos muitas oportunidades. É chegada a hora de não perdermos mais tempo. Lembrando que tudo volta, a mensagem fala exatamente disso, né? O tempo e o vento que passam por você não voltam mais. Menos a oportunidade perdida, aquela que a gente desperdiçou por causa das nossas ilusões, da nossa indiferença, da nossa preguiça, da nossa falta de vontade, da nossa falta de empenho. Essas oportunidades não voltam mais. A gente pode ter uma nova oportunidade, mas aquela que a gente vivenciou e desperdiçou, ela não volta mais. Tem um provérbio que diz que o passado é história, o futuro é mistério, é desconhecido. O hoje é uma dádiva e por isso que ele se chama presente. As escolhas que já fizemos lá atrás, as ações que já tivemos, as omissões que já tivemos, elas fazem parte da nossa história, da nossa bagagem individual. Estão gravadas em nós. A gente vai carregá-las. Lá na frente a gente pode fazer diferente e desconstruir aquela ação que a gente teve lá atrás que foi menos boa. Mas a gente não apaga ela. Ela faz parte da nossa história, ela está gravada em nós. Então, atitudes, ações e omissões que nós tivemos no passado, não tem como desfazer.
elas ficam registradas no nosso passado. O futuro, gente, ele ainda não existe. Amanhã a gente nem sabe se vai acordar. A gente nem sabe o que vai ser daqui uma hora. Às vezes a gente se programa, estava falando agora mesmo com Graça, na nossa reunião do sábado, falei com ela meio-dia e 15, tudo bem, nos vemos 3 horas, 5 horas, que era a reunião. Meia hora depois aconteceu um negócio completamente diferente, que não passava nem pela minha cabeça, e tudo mudou, não vinha e alterou toda uma programação. Então, esse futuro, ele não existe. Ele depende inteiramente das nossas ações do hoje. As escolhas que nós fizermos vão delinear o nosso futuro, mas ele ainda não existe. Nós construímos o nosso futuro com as escolhas que a gente vai fazendo no nosso hoje. Então, o que verdadeiramente importa e faz a diferença é o dia de hoje. É hoje que faz a diferença. Não é dizer, não, na semana que vem, tudo bem, tem coisas que a gente tem agenda, né, e que só pode cumprir na semana que vem. Não estamos falando disso. Nós estamos falando de atitudes, de ações que a gente já pode ter hoje, mas que na verdade a gente fica adiando, fica deixando para amanhã. Não, hoje eu não quero pensar nisso, não, vou fazer assim mesmo, semana que vem eu penso nisso. Aí acontece uma outra coisa, e aí os caminhos a gente vai se deixando levar pela caminhada, a gente não faz a caminhada. E Jesus nos recomenda que caminhes enquanto tens luz, muito no sentido de que estamos aqui encarnados e estamos a caminho. Essa é uma oportunidade bendita e a gente não sabe quando que a gente vai retornar. Então vamos caminhar enquanto a gente tem essa possibilidade e essa oportunidade, porque aqueles que nos detestam e que a gente ainda não consegue amar, eles estão o tempo todo atravessando os nossos caminhos para nos lembrar que nós ainda somos adversários. E que já é hora e é preciso fazer alguma coisa em relação a isso. E também Jesus nos diz, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. Porque a gente não sabe quando a gente vai estar com ele novamente. Se a gente perde a oportunidade, existe toda uma programação, a gente dá uma trabalheira danada para a espiritualidade, de montar todo um esquema em que as pessoas que precisam conviver estejam juntas, passem pelos mesmos caminhos, convivam para aparar arestas. E aí a gente se afasta, a gente deixa para depois, a gente deixa a luz apagar, deixa o tempo passar. Porque nenhum de nós escapa à influência do tempo. O tempo passa para todos nós. E o tempo é democrático, porque um dia tem 24 horas para todos nós. Há uns físicos aí, um povo estudioso, que diz que não tem 24 horas, que tem mais, que tem menos, não importa. Tendo mais ou tendo menos horas, vai ser igual para todo mundo. Então é democrático, eu tenho 24 horas, seu Zé tem 24 horas, Dorinha tem 24 horas, todo mundo tem o mesmo tempo. O dia é igualzinho para todo mundo. Ele é distribuído com equidade, quer dizer, ele é distribuído igualmente, de forma exatamente igual para todos. Bons e maus, humildes e orgulhosos, pobres e ricos, independe da sua condição, independe dos seus valores morais. O tempo do assassino e do papa é o mesmo. 24 horas, um dia. 60 minutos, 1 hora. Para todo mundo. É igualzinho. Ninguém tem mais, ninguém tem menos. Disso a gente não pode reclamar. Do ponto de vista externo, é dessa forma. Um dia, 24 horas, 1 hora, 60 minutos. Para todo mundo. Mas do ponto de vista interno, intrínseco, dentro da gente, cada um pode aproveitar essas 24 horas, esses 60 minutos, de formas absolutamente diferentes. E assim, só para a gente exemplificar, embora
não seja tão difícil de compreender assim, a aula de um professor tem 50 minutos mais ou menos, né? Em média, pela lei de diretrizes e bases da educação, tem 50 minutos a aula de um professor. Numa classe, digamos que tenhamos aí 20 alunos, né? Cristiano pode falar de cadeira, né? E ele passa ali 50 minutos passando aquele conteúdo que ele trabalhou, que ele buscou, que ele pesquisou para aqueles 20 alunos que têm os mesmos 50 minutos iguaizinhos, todos eles. Nós teremos, dentre esses 20 alunos, alunos que estão ali de corpo presente. Se chegar no final e você perguntar para o sujeito, o que ele falou, hein? Era sobre o que a aula? Sabe o que eu não sei? Ele simplesmente estava absorto naquele momento. Ele não vivenciou aqueles 50 minutos. Nós também vamos encontrar dentro desses 20 alunos, alguns que pegaram alguns pedaços, né? Conseguiram reter alguma coisa, talvez dos 50 minutos aí eles aproveitaram uns 15. E teremos, talvez poucos, dentre esses 20 alunos, alunos que conseguiram apreender aquele conteúdo, que fizeram ligações com conteúdos anteriores, que argumentaram, que perguntaram, que já levaram o pensamento e o entendimento lá para frente. Então, por isso se diz da relatividade do tempo, porque foi 50 minutos para todo mundo. Por que todos não aproveitaram dos 50 minutos iguais, da mesma maneira? Ele foi concedido igual, mas o aproveitamento foi individual, de cada um. E assim também ocorre conosco, em relação aos ensinamentos do Cristo. Essa terra é a nossa escola. A gente está aqui numa aula. Qual que está sendo o nosso aproveitamento? Enquanto encarnados, alguns apenas passam pela vida, né? O sujeito nasce, cresce, escolhe uma profissão, trabalha, mas em momento algum passa pela cabeça dele que existe algo além, né? Ele não se questiona, por que eu estou aqui? Faz diferença? Por que tem pessoas diferentes? Por que caminhamos? Por que temos oportunidades diferenciadas? Não, ele passa pela vida. Outros vivem a vida e assim, em determinado momento, eles se sensibilizam, pensam em alguma coisa, dão valor, né, ao cuidado, à educação do filho. Então, quer dizer, aproveita em parte. E outros, efetivamente, vivenciam a vida, a oportunidade de estarmos aqui encarnados mais uma vez, de forma plena. Conseguem verdadeiramente entender o espírito da coisa. Por que a gente está aqui? Que aqui é passageiro, aqui é transitório, não faz parte do que é definitivo em nossas vidas. O que é definitivo, a gente está aqui só construindo, mas o que é definitivo não é aqui, aqui não é a nossa verdadeira casa. Certo é que o tempo não pode ser substituído e também não pode ser comprado, a gente não compra tempo. Às vezes a gente ouve umas histórias assim de algumas pessoas que tiveram uma moratória. A gente tem uma história, quando eu morava em Cataguases, tinha um senhorzinho, seu João, gente finíssima, mas um senhorzinho mesmo. Ele era fundador da casa espírita onde eu frequentava. E num determinado dia lá, teve um problema no telhado, a casa era de 2 andares, seu João resolveu consertar o telhado. Seu João. Daquela fragilidade de seu João. Sobe no telhado, despenca lá de cima. Se quebra todo a ponto de nós verdadeiramente achamos que seu João não ia permanecer conosco encarnado. Porque o negócio foi feio, muito feio. E aí, meses de recuperação, seu João consegue se recuperar, sai dessa, tudo bem. Um tempo depois nós recebemos, na nossa reunião mediúnica, eu não estava presente, tá, gente? Tenho só notícia.
que um aviso para seu João. Seu João, não suba mais no telhado, porque verdadeiramente a sua imprudência era para o senhor ter desencarnado. Mas como o senhor tinha muita coisa ainda por fazer, de tarefas por aqui, Deus te concedeu um tempo extra. Mas não sobe mais no telhado não, porque de uma próxima ele não te salva. Então, às vezes a gente pode até ter uma moratória, mas seu João não comprou o tempo, né? Ele tinha mérito e tinha aí, de repente, compromisso e teve esse tempo a mais. E a gente teve notícias disso, assim, pela espiritualidade, porque a gente, na verdade, ficou assim, seu João, Deus te salvou, porque o negócio foi feio. Então, hoje a gente fala muito em recursos renováveis, né? E assim, só para a gente ter uma ideia, né, de recursos renováveis, a gente pode pensar numa plantação, numa safra de cana-de-açúcar, né? Planta-se a cana-de-açúcar, chega o momento da colheita, colhe-se aquela cana, transporta para a usina, chega lá na usina, ela é transformada em álcool, ela é transformada em açúcar e até hoje, até o bagaço da cana é utilizado como forma de energia na queima dos fornos. Aquela folha é cortada para o gado, tudo da cana se aproveita. E depois vai arar a terra de novo, vai plantar de novo e ano que vem a gente tem uma nova safra. Isso é um exemplo de um recurso renovável, né? Dependendo da nossa interferência, da nossa intervenção, esse recurso vai continuar sempre existindo. Ela só não vai existir se a gente não plantar, mas se a gente plantar vai ter. Só que o tempo, ele não é um recurso renovável. Não tem essa de vamos fazer de novo para esse tempo aparecer de novo para a gente. Não existe. Nós podemos comparar o tempo, na mensagem diz o vento, né? Eu trouxe uma comparação com as águas de um rio que flui incessantemente. Quem já teve a oportunidade de estar numa nascente de um rio é um negócio impressionante. Aquela aguinha borbulha, borbulha, borbulha dali e é pouquinha e de repente você olha lá na frente, ela se transformou num rio caudaloso. Gente, de onde saiu tanta água? E assim é também o tempo. Ele flui incessantemente. Mas como as águas de um rio, que uma vez passado nesse trecho aqui, ela passou, ela não volta mais. Ela corre incessantemente em direção ao mar. Ela não volta mais. E o nosso tempo vivido, a nossa oportunidade vivida é como essa água. Não volta mais. A misericórdia de Deus pode nos conceder um novo tempo, uma nova oportunidade. Mas aquele tempo vivido, ele não retorna. E nesse sentido, Emmanuel, mais uma vez, destaca para a gente um aviso do tempo. E ele diz para a gente o seguinte, que o tempo endereça às criaturas o seguinte aviso em cada alvorecer. Certamente Deus te concederá outros dias e outras oportunidades de trabalho. Mas faze agora todo o bem que puderes, porque dia igual ao de hoje só terás uma vez. Esse dia que a gente está vivenciando hoje, nós não teremos outro. É só esse. Igual a esse, é só esse. A gente pode ter outros dias. E em cada alvorecer, nós temos uma página em branco, uma nova oportunidade para fazer as nossas escolhas. E como nos disse a Graça Nascimento, não sei se vocês se lembram, quando ela esteve aqui em outubro, no último estudo que ela fez com a gente, ela disse para a gente que quando a gente reencarna, a gente já chega aqui na Terra com o nosso bilhete de volta. A nossa passagem já está compradinha. Tá certo, tá lá. Ninguém vai ficar aqui, tá, gente? É a notícia que eu tenho para vocês. Estamos já com o nosso bilhete de passagem de volta e ela chamou a nossa verdadeira casa. E hoje eu li uma mensagem de Joana de Ângeles de manhã que também chama como a nossa verdadeira casa, a pátria espiritual. Nós já temos essa passagem comprada. Só não nos é dado conhecer a data que a gente vai voltar. A gente não tem essa data, mas vamos todos, tá? Todos estaremos de volta lá daqui a um tempo. Então, quanto tempo que nós temos? Nós sabemos? A gente não sabe.
Às vezes até o sujeito, seu João mesmo, que despencou lá de cima, que achou que ia dessa, não foi. Ou então, às vezes, a gente está muito bem, sai ali fora e foi. Né? Quantos relatos a gente tem assim? Nossa, encontrei com fulano de manhã. O que aconteceu? Como assim? Desencarnou, morreu? Mas de quê? Do nada. Por quê? Porque a gente não sabe quanto que vai ser. A gente não sabe qual que é o tempo que a gente tem aqui. Nos relatam muitos espíritos desencarnados nas reuniões mediúnicas do sentimento de perda de tempo que os acometem quando eles percebem que é chegado o momento de retorno à verdadeira casa e muitas oportunidades foram desperdiçadas. Então é uma angústia muito grande. E eles, por vezes, nas reuniões mediúnicas nos passam aquela angústia de dizer assim, não perde tempo também não, não faz o que eu fiz não. Eu estou vindo aqui para te dizer que quando a gente faz ou deixa de fazer isso ou perde uma oportunidade, a gente perde tempo precioso, que depois vai demorar pra caramba para recuperar. E citam situações corriqueiras do dia a dia, como, por exemplo, quando você trata mal uma pessoa que trabalha com você, que às vezes está sob as suas ordens, e você descarrega em cima da criatura. Só porque, de repente, ele não cumpriu uma tarefa da maneira com que você achava que devia cumprir. E nesses momentos é bom que a gente se lembre que cada um tem o seu tempo. Que às vezes você já atingiu um momento de maturidade, de entendimento, que faz você ver aquela situação de um determinado ponto de vista, mas ele ainda não está vendo daquele ponto de vista. Então ele jamais vai realizar aquela tarefa da maneira que você realizaria. Porque cada um tem um ponto de vista e realiza as coisas de uma certa maneira. Tem uns que fazem arroz com água quente, outros fazem arroz com água fria. E no final das contas tudo vira arroz. Então tem um jeito certo? De repente não, tem um jeito que dá resultado. Quantas vezes um familiar chega perto e a gente começa a trocar ideia e a conversar e lá pelas tantas o negócio virou uma discussão, um negócio daquele tamanho, simplesmente por causa de uma divergência de pensamento, de ponto de vista. E são situações que eles nos passam nas reuniões mediúnicas que significam perda de tempo, perda de oportunidade. E que às vezes eles dizem assim, nossa, mas eu só precisava respirar um pouquinho, esperar, 5 minutos passava, mas não teve, né, aquela calma, aquela paciência, aquela tolerância para poder aproveitar a oportunidade. Então a gente note que são situações corriqueiras que fazem parte do dia a dia de todos nós. A fila do banco, a fila do ônibus de Matias, né? Nossa, no outro dia faltou o ônibus de 6h30, eu achei que o motorista ia apanhar na hora que ele chegou. Porque faltou, né, 15 minutos. 6h30, 15 para as 7 teve outro. Precisou esperar até 7 horas, não? Mas eu achei que o motorista fosse apanhar, coitado. E olha que ele estava cumprindo o horário certo dele, o outro que não chegou no horário. Mas nós estamos tão intolerantes, né, achando que tudo tem que acontecer ao nosso tempo e à nossa hora, que a gente perde a oportunidade de calar, perde a oportunidade de fazer o bem, perde a oportunidade de ser caridoso. E aí o tempo passou e aquela oportunidade se foi. E é nesses momentos que o espírito se dá conta e presta contas. Como aquele cidadão que é convocado para comparecer a um tribunal. O sujeito é convocado para comparecer no tribunal, o sujeito treme na base, né? Tribunal, você pode não estar errado, mas chegou lá, negócio, não deve ser coisa boa, a gente já pensa assim, né? Você recebe uma intimação, você já fala, mas eu vou ter que ir lá, tem certeza? Né? E esse cidadão, ele foi convocado para esse tribunal e temeroso, ele não queria ir sozinho. E aí ele chama um amigo para ir com ele. E aí o amigo, né, ouve a narrativa dele e tal, mas diz para ele que não ia poder acompanhá-lo. Porque aquele juiz era muito severo, não ia deixar ele entrar, então ele achava melhor não ir não.
que ele, infelizmente, ele se desculpava, mas ele não podia acompanhar. E ainda angustiado, ele procura um segundo amigo. E aí esse segundo amigo diz para ele o seguinte, que ele ia sim, que ele ia acompanhá-lo, que ele ia com ele até o tribunal, mas ia ficar na porta, do lado de fora, que ele não ia entrar não, que ele ia ficar do lado de fora, torcendo para que ele fosse bem sucedido lá dentro. Mas isso ainda não era o suficiente, né? Ele queria um acompanhamento total. E aí ele procura um terceiro amigo. E aí esse terceiro amigo, aí sim, ele diz que iria acompanhá-lo, que entraria com ele na sala e que defenderia os seus direitos perante aquele juiz. Para esse tribunal, gente, todos nós seremos convocados um dia. Esse tribunal é o nosso momento do desencarne, é a nossa morte, é a nossa volta à nossa verdadeira casa. Nós todos passaremos por esse momento de convocação. O juiz somos nós mesmos, é a nossa consciência, que vai julgar as nossas ações e as nossas omissões com imparcialidade e com justiça, absoluta justiça. Mas é a nossa consciência esse juiz. Aquele primeiro amigo representa para nós os nossos bens materiais, que são muito úteis para a gente enquanto estamos aqui na Terra. Só que eles são transitórios, eles só servem aqui para a Terra, eles não servem para nos acompanhar, eles não acompanham ninguém. O segundo amigo representa os nossos familiares e os nossos amigos, que ficam com a gente até o final, mas eles não nos acompanham. O que eles fazem por nós é orar, pedir por nós e torcer para que a gente efetivamente seja bem-sucedido. E somente o terceiro amigo, que são as nossas boas ações. São elas que vão nos defender perante a nossa própria consciência. São elas que vão proporcionar o nosso bem-estar, que vão proporcionar a nossa consciência tranquila, do dever cumprido e da conquista, ainda que aos poucos, do reino de Deus dentro de nós mesmos. Então, julguemos que já é tempo de renovar, porque ninguém progride sem renovar-se. Se fosse para nós continuarmos a sermos o que sempre fomos, e a doutrina espírita nos convida a isso. A doutrina espírita é uma doutrina de fé raciocinada. Ela não traz para a gente não estabelece para a gente nenhuma regra e diz assim, seu José, tem que aceitar essa regra sem discutir. Não raciocina não, cumpre. Não. A doutrina espírita traz para a gente argumentos e traz para a gente situações, ensinamentos que nos convidam a pensar, a raciocinar, a introduzir aqueles valores em nós à medida que a gente verdadeiramente raciocina e pensa o seguinte, isso faz sentido. Então, dentro desse raciocínio, qual seria o sentido de nós reencarnarmos, virmos para cá, ter uma nova oportunidade, uma nova vivência para continuar a ser o que a gente sempre foi? Não mudar nada, não alterar nada, não se renovar. Não faz nenhum sentido. Se a gente vem para cá e tem oportunidades sucessivas, e vem, e de novo, e outra vez, deve ser porque a gente precisa fazer alguma coisa diferente. Pelo menos para mim, isso é o que faz sentido. Então, hoje é o tempo de mudar. Esse é o convite. E aproveitando assim, né, já finalizando esses nossos dias que antecedem o Natal, que aí um monte de gente está assim mais sensível, né? Bom se a gente ficasse com essa sensação e com esse sentimento de Natal o ano todo, né? E também o início de um novo ano, eu trago para que a gente encerre essa nossa reflexão
um poema que é atribuído a Carlos Drummond de Andrade. Embora eu tenha encontrado um monte de impropérios dizendo que não é Carlos Drummond de Andrade que escreveu o poema, para a gente não faz diferença, tá? O que importa é o poema. Dizem que quem escreveu o poema foi Roberto Pompeu de Toledo. Mas eu encontrei como Carlos Drummond de Andrade e não faz diferença para a gente, né? Então, eu vou colocar, peço a vocês, né, que se concentrem, que fechem os olhos, que abram os olhos, da maneira que vocês encontrem concentração, para a gente poder ouvir o poema sendo recitado. E eu desejo verdadeiramente, de coração, que esse ano de 2017 traga para todos nós renovações, mudanças, melhorias, que a gente tenha coragem de verdadeiramente trazer renovação para a nossa vida, sem perda de tempo. O tempo é precioso, gente, muito precioso. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias e que se deu o nome de ano foi um indivíduo genial. Ele industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí que entra o milagre da renovação. E tudo começa outra vez com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para frente tudo vai ser diferente. Para você, desejo o sonho realizado, o amor esperado, a esperança renovada. Para você, desejo todas as cores dessa vida, todas as alegrias que puder sorrir, todas as músicas que puder emocionar. Para você, neste ano novo, desejo que os amigos sejam mais cúmplices, que a sua família seja mais unida, que a sua vida seja mais bem vivida. Gostaria de desejar tantas coisas, mas nada seria o suficiente. Então, desejo apenas que você tenha muitos desejos, desejos grandes, e que eles possam mover você a cada minuto ao rumo da sua felicidade.